Pedro, para com isso. Você está ouvindo esse barulho ou está fingindo que não? A voz de Ana tremia mais do que as folhas que o vento arrancava das árvores. A lanterna dela balançava na mão, jogando sombras compridas pelo chão úmido da floresta. É só o vento, Ana, ou algum bicho. Pedro tentou soar despreocupado, mas sua garganta estava seca. Relaxa. A gente está a 2 quilômetros do carro. Nada vai acontecer. João, que ia na frente, parou de repente. A luz do seu celular iluminou uma placa de madeira podre cravada no tronco de uma araucária gigantesca. As letras, quase apagadas pelo tempo e pela umidade, ainda eram legíveis. A cabana que nunca deveria ser aberta, quem entrar, nunca sairá o mesmo. João murmurou, dando um passo atrás. Isso aqui é real? Ana se aproximou, tocando a madeira com a ponta dos dedos. O toque foi como gelo. Meu avô contava essa história, ela disse baixinho, quando eu era criança. Dizia que quem abrisse essa cabana perdia a alma, que tinha uma coisa lá dentro que não era desse mundo. Pedro riu, mas o riso saiu forçado. Seu avô também dizia que o saci ficava escondido dentro de garrafa de cachaça. Vamos, isso é só uma cabana velha que algum maluco abandonou. Provavelmente cheia de rato e teia de aranha. João olhou para Ana. Ela estava pálida. A gente não precisa entrar, ele disse. Podemos voltar. Voltar para quê? Pedro já estava empurrando a porta. Para vocês ficarem contando essa história para o resto da vida, como os covardes que não tiveram colhão de ver o que tinha. Aqui dentro, a porta rangeu como se estivesse viva. Um cheiro de mofo, sangue velho e algo doce demais invadiu as narinas dos três. Dentro estava escuro demais. As lanternas revelaram paredes cobertas por símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser carvão ou sangue seco. No centro da única sala, uma mesa de madeira grossa. Sobre ela, um livro encadernado em couro humano. Ana sentiu o estômago revirar. Não toca nisso, ela sussurrou. Mas Pedro já estava abrindo o livro. As páginas eram grossas, amareladas, a tinta vermelha. A primeira linha dizia: dia 13 de outubro de 1947. Eu abri a cabana. Eu vi o que não devia. Agora ele me vê também. João se aproximou. Isso é brincadeira, né? Alguém escreveu isso para assustar curioso. Mas quando Pedro virou a próxima página, uma foto antiga caiu no chão. Era uma fotografia em sépia de 3 pessoas. 3 jovens, 2 rapazes e uma moça. Eram eles mesmos, a mesma roupa que estavam usando agora, o mesmo corte de cabelo, o mesmo olhar assustado. Ana deu um grito abafado. Isso não é possível! Na foto, atrás deles, havia uma quarta figura. Uma sombra alta, sem rosto, com braços compridos demais, e estava sorrindo. Pedro deixou o livro cair. A gente tem que sair daqui. Agora! Mas quando se viraram para a porta, ela não estava mais lá. A parede era lisa, como se nunca tivesse existido uma saída. João bateu com os punhos na madeira. Isso é impossível! A gente acabou de entrar. Ana se agachou, pegando a foto do chão. No verso, alguém havia escrito com letra trêmula: vocês já abriram. Agora é tarde. O chão começou a tremer. Não como um terremoto. Era algo pulsando, como um coração batendo debaixo das tábuas. Pedro pegou o livro de novo, folheando rapidamente. Aqui diz que a cabana não é uma cabana. É uma boca. Uma boca que come almas. Que quem entra vira parte dela. Que ela escolhe 3 pessoas a cada geração para... Ele parou. Para quê? Ana perguntou, voz rouca. Para se alimentar. E depois soltar uma nova versão delas no mundo. Versões que abrem a cabana de novo. Para sempre. João riu. Um riso nervoso, histérico. Isso é loucura. Isso é só uma história de terror mal escrita por algum psicopata. Mas então as paredes começaram a sangrar. Um líquido preto e viscoso escorreu pelas rachaduras, formando palavras no chão. Ana, Pedro, João.
Vocês já foram escolhidos. Ana começou a chorar. Meu avô... Ele tentou me avisar. Ele disse que nossa família tinha uma dívida com essa coisa. Que em 1947, minha bisavó... Ela parou. O quê? Pedro gritou. Fala logo. Minha bisavó foi uma das 3. Ela entrou e saiu, mas nunca mais foi a mesma. Meu avô dizia que ela trouxe algo com ela, algo que passou para minha avó, para minha mãe, para mim. João se virou para ela. Então você sabia? Você sabia que isso podia acontecer? Eu achava que era só história. Ana se defendeu. Eu nunca acreditei de verdade. O livro se abriu sozinho na mesa. Uma nova página havia aparecido, como se tivesse sido escrita naquele exato momento. Regra número 1, só um pode sair. Regra número 2, os outros 2 viram parte da cabana. Regra número 3, um que sair nunca mais será humano. Pedro olhou para os amigos. Então é isso? A gente tem que escolher quem morre? Ana balançou a cabeça. Não, tem que ter outro jeito. Mas o chão se abriu. Um buraco negro, sem fundo, pulsando com algo que se movia lá embaixo. E uma voz veio de dentro. Uma voz que era todas as vozes, que era a voz do avô de Ana, da mãe de João, do pai de Pedro que tinha morrido quando ele era criança. Vocês já escolheram, há muito tempo. De repente, João agarrou Pedro pelo pescoço. Foi você, ele rosnou. Você que insistiu pra gente vir pra cá. Você que abriu a porra da porta. Pedro se debateu. Me solta, seu louco. Ana! Ana tentou separar os dois, mas algo a segurou pelo braço. Era a sombra da foto. Agora estava ali, real, com aqueles braços compridos demais, e estava sussurrando no ouvido dela. Você é minha, desde sempre. Sua bisavó me prometeu uma descendente, e você veio. Ana sentiu algo se mexendo dentro dela, como se tivesse um segundo coração batendo no peito. Ela olhou para as mãos. Estavam ficando pretas, como se tinta estivesse subindo pelas veias. Não, ela murmurou. Não. Pedro conseguiu se soltar de João e correu para a mesa. Pegou o livro. Tem que ter um jeito, tem que ter. Ele leu em voz alta, desesperado. A única forma de quebrar o ciclo é matar aquele que carrega a marca, aquele que já pertence à cabana. Ana olhou para ele e sorriu. Um sorriso que não era dela. Você tardou a perceber, Pedro. A voz dela agora era dupla, a dela e outra, mais velha, mais antiga. João deu um passo atrás. Ana! Ana se foi. Disse a coisa dentro dela. Eu só estava esperando o corpo certo. Pedro levantou o livro como se fosse uma arma. Então eu te mato. Mas quando tentou bater nela, o livro se desfez em cinzas nas suas mãos. A coisa que tinha sido Ana riu. Você acha que pode me matar com palavras? Eu sou as palavras. Eu sou a cabana. Eu sou a floresta inteira. Ela apontou para João. Você vai ser o próximo a me servir, como seu pai serviu. João arregalou os olhos. Meu pai morreu num acidente de carro. Não, a coisa disse. Seu pai veio aqui, em 1998. Ele entrou e saiu, mas trouxe um pedaço de mim com ele. Um pedaço que passou para você. Você só não sabia. João caiu de joelhos. Então, todos nós já estávamos mortos, Pedro completou, voz vazia. Desde o momento em que nascemos. Essa coisa nos escolheu antes mesmo de a gente existir. A cabana começou a encolher, as paredes se aproximando, o teto descendo, como uma boca se fechando. Ana, ou o que restava dela, estendeu a mão. Venham, não dói, é só voltar para casa. Pedro olhou para João. Desculpa, cara, por ter insistido para vir para cá. João sorriu, um sorriso triste. Eu também queria ver. A gente sempre quer ver o que não deve. Eles deram as mãos e andaram em direção a ela. A última coisa que se ouviu foi o som da porta se fechando,
Do lado de fora, a placa ainda estava lá. Mas agora tinha uma nova linha, escrita com sangue fresco. Obrigado pelos 3 novos filhos, até a próxima geração. Semanas depois, 3 jovens estavam fazendo trilha na mesma floresta. Um deles, um rapaz chamado Lucas, parou em frente à cabana. Galera, olha isso aqui, que placa doida. Sua namorada Clara riu. A cabana que nunca deveria ser aberta? Isso é tão clichê de filme de terror. O terceiro, Miguel, já estava empurrando a porta. Vamos entrar, só para tirar uma foto. E a porta rangeu, aberta mais uma vez, porque a cabana nunca aprende, a cabana nunca deixa de ter fome e sempre, sempre tem alguém disposto a abrir.